de hoje. Então, hoje nós iniciamos um tópico novo, que está dentro dos efeitos do casamento, né? Nós vimos até agora os efeitos pessoais do casamento, e agora nós vamos tratar dos efeitos patrimoniais do casamento. E o primeiro efeito patrimonial é justamente a questão do regime de bens do casamento. E o que é o regime de bens do casamento? É o comportamento que esses bens têm, né? Dentro da constância do casamento. Tanto bens que são anteriores à celebração do casamento, como bens que são adquiridos na constância do casamento. Então, vamos ver aqui o que é o regime de bens, como que ele se comporta, quais são os seus princípios, né? E como quais são os regimes que nós temos que a gente aplica na constância do casamento, ou antes mesmo da celebração do casamento. Ok? Bom, então, regime de bens do casamento. É a maneira que os bens se comportam quando há a celebração do casamento. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, os bens que elas têm antes do casamento e aqueles bens que elas vão adquirir na constância do casamento vão ter um determinado comportamento. A gente já sabe, né, que a lei, a nossa lei, ela, via de regra, ela não impõe nenhum regime para nós, mas ela nos dá a opção de escolha entre os regimes que ela colocou, né, entre os 4 regimes legais, os 4 regimes previstos em lei, e ainda eu posso fazer um regime próprio. Por que eu posso fazer um regime próprio? Por que eu tenho a liberdade de escolha? Por que há toda essa condição de manifestação da vontade? Porque nada é mais contratual no casamento do que o regime de bens. Lembram lá da natureza jurídica do casamento? É um contrato ou uma instituição? Casamento é contratual ou institucional? Ele é puramente um contrato? Tá, mas as regras de ordem pública, né? As regras que são cogentes, como que elas ficam? Mas eu posso escolher algumas coisas. Que coisas? Justamente essa questão do regime de bens. Ela é uma das questões que eu tenho para escolher dentro da minha condição contratual do casamento. Ok? Então, o regime de bens é decorrência dos efeitos do casamento, mais precisamente dos efeitos patrimoniais. Ele atinge os bens das pessoas, tanto antes como durante do casamento. Não há uma imposição legal. Eu posso escolher entre os 4. Não sei se alguém já sabe os 4 de cabeça, mas vamos lá, né? Eu tenho comunhão universal, eu tenho comunhão parcial de bens, eu tenho a separação e tenho a participação final dos aquestos. São os 4 regimes dos quais eu posso escolher dentro da previsão legal, ok? E se eu não quiser escolher nenhum, ou se eu quiser pegar um pedaço de um pedaço de outro, quiser montar de alguma forma, eu posso? Pode. Se eu quiser colocar um regime como único, mas quero excluir um bem do regime, eu posso? Posso. Por quê? Porque é contrato. É a parte mais contratual do casamento. Por quê? Porque ela envolve patrimônio, ela envolve bens, né? Então, eu posso escolher, tenho essa liberdade. Existe algum momento onde eu não possa escolher isso daí? Sim, nós vamos falar mais na frente, mas um exemplo é se eu tenho mais de 70 anos. Se eu tenho mais de 70 anos, eu não tenho opção de escolha. O meu regime imposto pela lei, daí sim, é o da separação de bens. Por que isso? Por que o regime para o maior de 70 é a separação? Será que é para evitar o golpe do baú? É para evitar o golpe do baú, o golpe de uma pessoa bem mais jovem, assim, se aproximar de uma pessoa já com uma certa idade e que tem um patrimônio, a fim de se casar e ter daí, né, benefício patrimonial com relação a isso. Ok, gente? Então, posso escolher? Posso. Por quê? Porque é um contrato e tenho exceções de quando eu não posso? Tenho. Quando que começa a valer o regime de bens do casamento?
A partir de quando que ele começa a valer? Ele começa a valer justamente após a celebração, após o casamento ser celebrado, né? Quando a pessoa diz lá o aceito, o sim, já se compromissou, já está compromissado, não tem como voltar atrás, o juiz de paz declara ele casado, a gente viu que não precisa nem assinar, né? Não há necessidade de assinar o termo, basta que diga sim e seja declarado, já está casado. Uma vez casado, o regime de bens ele passa a valer ali. E quando as pessoas vão se casar e não escolhem um regime de bens ou não fazem nada, ou, né, como a grande maioria do brasileiro, não tem bens antes do casamento, então não se preocupa com o regime. O que vale? Nós temos desses quatro, um que nós chamamos de regime legal. É o regime que é colocado quando as pessoas não escolhem ou não falam que regime que querem. Esse é o regime da comunhão parcial de bens. Então, se eu não escolhi um regime, se eu não falei nada, não disse nada, olha, eu quero esse regime, ou nós queremos aquele regime, ou queremos construir um regime nosso, o regime que vale é o da comunhão parcial de bens, né? Eu acho que vocês já têm uma ideia do que é a comunhão parcial. A regra da comunhão parcial qual é? Os bens havidos antes do casamento, eles são bens particulares. Os bens havidos na constância do casamento, eles são comuns ao casal. Então, se eu tinha uma casa antes de casar, essa casa é só minha. Num divórcio, no meu falecimento, não há direitos ao meu cônjuge desse bem, né? Direitos de meação, por exemplo, na sucessão, ou direitos de partilha no divórcio. Não há essa possibilidade, ok? Esse é o regime legal, é o regime que é imposto. Uma curiosidade, na união estável, aquela união estável que não tem um pacto anterior, um contrato de união estável anterior, é simplesmente aquelas duas pessoas que decidiram morar junto e moram junto, e é reconhecida a união estável. Nesse caso, não houve escolha de regime de bens. Qual o regime que vale? Esse também é o da separação, da comunhão parcial de bens. Ok, gente? Então, rapidamente, é uma coisa que não é imposta, regime de bens não é imposto, é uma livre escolha. Tenho 4 legais, né? 4 que são colocados na lei, dispostos em lei, 4 podemos chamar de típicos, estão previstos na lei: comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e participação final dos aquestos. Ok? Quando a regra, né, é que eu posso escolher, mas há exceção em algumas circunstâncias em que eu não posso escolher, que é imposto para mim. Ok? Começa a vigorar na data do casamento e, no silêncio, impera a comunhão parcial, que é o regime legalmente imposto. Ok, gente? Bom, indo em frente, né? Então, já falei aqui que pode decidir, não está na questão. Tá. Pacto antinupcial, tá? Próximo assunto é o pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? É justamente o contrato que vai reger o meu regime de bens do casamento. Ou seja, se eu não quero deixar por conta do regime de bens que me é imposto no silêncio, a comunhão parcial de bens, se eu quero escolher um dos regimes diferente daqueles da comunhão parcial, ou seja, se eu quero escolher participação final dos aquestos, se eu quero escolher separação de bens ou comunhão universal de bens, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma coisa chamada pacto antinupcial, que é o contrato onde eu coloco como que vai se comportar o meu regime de bens, que eu vou diferenciar daquele que o Estado diz que é o comum, que é o geral, que é colocado quando as partes não sabem o que querem ou não querem escolher. Não quero escolher, não quer escolher? Comunhão parcial. Quero escolher? Então escolhe um dos 3 aqui e faz o pacto. Mas se eu não quiser escolher de um dos 3 e quiser criar outro regime, beleza, vai lá, cria outro regime, mas tem que fazer o pacto.
Ah, mas vem cá, eu quero escolher a comunhão parcial, para mim está ótimo, é o regime da lei, belezinha, é aquele do silêncio, tá ok, beleza, tranquilo, tranquilo. Então, o pacto antinupcial é um instrumento que ele é realizado quando os nubentes não escolhem, né, não escolhem a comunhão parcial de bens. Então, se eu escolho a comunhão parcial de bens pura, eu não preciso de pacto antinupcial. 4 regimes, se eu escolho um deles, que é o regime legal, que é o regime que a lei me impõe no silêncio, esse eu não preciso de pacto antinupcial. Porém, se eu escolho comunhão universal, separação absoluta, ou a participação final dos aquestos, se eu escolher um dos 3, eu tenho que fazer o pacto. Mesmo que eu não escolha um dos 3, ou mesmo que eu não escolha um dos 4, mas que eu queira criar o meu pacto antinupcial, que eu queira criar o meu regime de bens, e isto é possível, a gente já falou, eu também tenho que fazer o pacto. Então, o único lugar, né, o único momento em que eu não faço o pacto é quando eu me caso pela comunhão parcial de bens pura. Por que pura? Porque eu posso escolher a comunhão parcial de bens, mas eu quero colocar algumas regras. Por exemplo, né, eu quero dizer que a minha casa que eu tenho na praia, mesmo antes do casamento, ela será comum ao casal após o casamento. Ou seja, aquele bem que, pela lei, a minha esposa não teria participação, agora que eu fiz um pacto antes do casamento, bonitinho, e me casei, essa casa, esse patrimônio, passa, sim, a fazer parte do patrimônio dela, a integrar o patrimônio dela. Então, eu mantenho a comunhão parcial. O que eu tinha antes é meu, o que eu tenho depois é nosso, né? O que eu adquirir depois é nosso. Mas aquela casa em especial, aquele bem em especial, eu quero dizer que não comunica. E outras coisas que eu posso colocar, alterações. Então, já não é mais uma comunhão parcial pura, regra da lei. Ela já foi mexida, ela já tem alguma situação que diferencia da previsão legal. Então, nesse caso, eu também tenho que fazer o pacto antinupcial. E o que eu posso colocar no pacto antinupcial? É contrato, gente. Eu posso colocar qualquer coisa, desde que não contrarie a lei, tá? Desde que não trate de questões pessoais. Como assim, questões pessoais? Eu não posso colocar no pacto antinupcial que o poder dentro do casamento será exercido pelo cônjuge homem ou... Pô, brincadeira, né? Eu também acho. Ah, é, até me perdi aqui. Não posso colocar que quem é responsável pela educação dos filhos é só a mãe. Eu não posso colocar questões pessoais, questões de cunho pessoal eu não posso colocar. Agora, patrimonial, aí sim, aí eu posso colocar aquilo que eu bem entender. Posso colocar, por exemplo, que se eu vier adquirir um veículo importado de tal marca, tal, ele não vai participar da comunhão de bens? Posso colocar, não tem problema nenhum. Porque é um contrato, não é uma imposição de uma parte. Ah, mas e se a outra parte não concordar? Ela não assinou o contrato, simples assim. Ah, mas se não tiver casamento? Paciência, não tem casamento. É um contrato, gente. Ele tem que ser estabelecido entre as partes, ok? Então, ele é uma manifestação de vontade das partes que trata das questões patrimoniais atinentes ao casamento, ok? Como que ele é feito? De forma particular? Não, ele não é feito de forma particular. Esse é um contrato feito por escritura pública. Então, se eu quero um regime de bens diferente daquele do casamento, diferente daquele da comunhão parcial de bens, né, o comum ao casamento, se eu quero um regime desse, eu tenho que fazer um pacto. Então, antes de eu pedir a habilitação do casamento, ao matrimônio, eu já tenho que ter esse pacto em mãos. O pacto é um dos documentos que deve ser entregue na habilitação do casamento. Então, quando eu vou pedir a habilitação para o meu casamento, além dos documentos pessoais, certidões, documentos de identificação e tal, eu tenho que apresentar o pacto, caso eu não queira me casar pelo regime de comunhão parcial de bens.
ok? Professor, e se o pacto ele contraria a lei, o que acontece com ele? Simplesmente ele é nulo. Tá, mas e se eu descobrir que o pacto, eu fiz um pacto aqui de separação de bens, mas esse pacto contrariou a lei em algum momento. Aí alguém vai entrar com um pedido de nulidade, né? Uma das partes entra. E o juiz declara que ele é nulo, porque ele contrariou a lei. Ele colocou coisas que ele não poderia colocar. Se o pacto é nulo, o que acontece? O que vocês acham que vai acontecer? Pensa um pouco, eu tinha um pacto. Esse pacto foi considerado nulo. Eu tirei ele do meu matrimônio, ele não vale mais. Qual é o regime que está valendo agora? O regime que a lei impõe no silêncio, né? A comunhão parcial de bens. Então tem que ter muito cuidado na elaboração do pacto para não fazer nenhuma besteira, por quê? Porque se você queria a separação, né, agora você tem comunhão parcial. Então, de repente, pode ocorrer aí algum prejuízo para aquela pessoa que realmente queria a separação. Pessoal, eu vou falando. Se tiver dúvida ou quiser levantar algum questionamento, usa o chat, tá, pessoal? Faz a pergunta, ela vai aparecer aqui. Eu respondo para vocês, digo quem está perguntando, né? E faço e dou a resposta para vocês. Não deixa passar nenhuma dúvida, por favor, tá, gente? Tá? Bom, vamos em frente. Tá? Se está tranquilo, a gente vai em frente. Tá? Esse pacto, então, ele é feito entre as partes, é combinado entre as partes, é feito por escritura pública, ou seja, tem que ir num tabelionato, num cartório para poder fazer, e uma vez estabelecido, ele é levado e é lavrado junto na certidão de casamento, é levado para a habilitação, é lavrado junto com o casamento, e faz parte do teu casamento a partir daqui, tá? O casamento de menor pode ter o pacto antinupcial, o casamento dos menores de 18 anos com autorização? Sim, mas ele precisa ser aprovado pelo juízo. No momento da habilitação, o juiz vai se manifestar se ele pode, né, se está certo ou não. Não há problema em casar, não há problema nenhum no casamento, no regime de bens do casamento, ou pedido de aprovação, se os menores casarem com a separação de bens, né? Porque, inclusive, é imposto aos menores a separação obrigatória, né? As pessoas entre 16 e 18 anos, elas só podem se casar pela separação obrigatória. Mas eu posso fazer um pacto? Posso fazer um pacto, sim, justamente para alguns detalhes desse casamento. Mas ele tem que ser aprovado. Ok? Se for a separação obrigatória, não há necessidade de pacto, porque ela já é obrigatória, e não precisa de aprovação também. Ok? Bom, o pacto nupcial, então, é o que determina o que rege a questão patrimonial do casamento. O pacto vai me dizer, né, como que se comportam os patrimônios, né, todo o patrimônio, né, dos cônjuges após a celebração do casamento. Ok, gente? Bem, feito o pacto ou não feito o pacto, fato é que após o casamento há uma modificação da relação patrimonial. Se eu fiz o pacto, aquilo que eu quero que modifique está lá. Se eu não fiz pacto, vale a comunhão parcial pura e normal. Então, mas de uma forma ou de outra, ela vai ser alterada, né? A relação patrimonial das pessoas casadas, ela é sim alterada após o casamento. De uma forma ou de outra, ela passa a ser alterada após o casamento. Não, professor, não vai, porque se eu escolher separação de bens, não altera nada. O que é meu, o que é da outra pessoa é da outra pessoa. Altera sim, porque você casou. Se você escolheu a separação de bens, se um deles falecer, você não tem a meação, que a gente chama, né? Que é quando o bem é comum. Mas o cônjuge que sobreviveu é herdeiro, ele entra na herança. Se você não tivesse casado, ou não tivesse união estável, ele não seria herdeiro. Então, muda sim a relação patrimonial, de um jeito ou de outro.
Tá ok? Bom, vamos falar um pouquinho dos princípios dos regimes de bens, né? Princípio dos regimes de bem. Primeiro princípio. O primeiro princípio, ele é da modificação, da imutabilidade, perdão, né? Da imutabilidade. Ou seja, uma vez escolhido o regime de bens, ele passa a ser imutável, ele não pode ser modificado. Essa é a regra, né? Ele é um pacto de família que gera consequências para as duas partes e gera consequências para terceiros também, nessa relação matrimonial, então ele não pode ser modificado. Essa é a regra. Mas ela foi flexibilizada através dos tempos com uma coisa chamada imutabilidade justificada, né? Ou se eu tiver uma boa justificativa para alterar esse casamento, esse regime de comunhão de bens, se eu tiver uma boa justificativa, se as duas partes concordarem e se não prejudicar direitos de terceiros, eu posso alterar o meu regime de bens. Ou seja, não dá para alterar por qualquer razão, não dá para alterar por qualquer motivo, por qualquer circunstância. Eu tenho que ter uma motivação fundamentada, justificada, para poder fazer essa alteração. Ou seja, o princípio da imutabilidade, de 2002 para cá, com o Código Civil, ele sofreu essa mitigação, essa redução, né? Até o Código de 16, ele é totalmente imutável, né? Os casamentos celebrados lá pelo Código de 16 não podem ser alterados, o regime de bens, os regimes de bens que regem eles. Porém, os casamentos celebrados a partir de 2002, eles têm sim a possibilidade de sofrer alteração, ok? Então, como que ele sofre, né? O artigo 1639, ele vai trazer quais são os requisitos legais para essa alteração. Então, são 4, né? Pedido formulado por ambos os cônjuges, ou seja, foi o que falei primeiro, né? Os dois têm que estar de acordo. Segundo, tem que ter a autorização judicial, ou seja, os dois têm que formular um pedido para o juízo e o juízo dar essa autorização. Terceiro, tem que ter razões relevantes, ou seja, é a justificativa, é a fundamentação que justifica a alteração. Tá? E outra, tem que preservar e ressalvar os direitos de terceiros. Mas por que cargas d'água alguém iria querer mudar o regime de bens do casamento? Gente, a questão patrimonial, muitas vezes o regime de bens, a maneira que você escolheu esse regime antes de se casar, ela protege o teu patrimônio ou o patrimônio do teu companheiro, do teu cônjuge, em determinadas circunstâncias. Pensa num empresário, né, aquele empresário individual, cujo patrimônio da atividade se confunde com o patrimônio pessoal, né? Patrimônio da empresa mistura com o patrimônio pessoal. A qualquer momento a empresa pode quebrar e ele pode sofrer alguma execução, que ele perca bens, que ele venha a perder bens, e dentro desses bens, ele pode perder bens pessoais, ou seja, bens que atingem o casamento. Então, eu posso muito bem estar casado com a separação de bens, não tenho bens pessoais dentro da minha relação conjugal, só a minha esposa que tem, e se eu tiver algum prejuízo na minha atividade empresarial, o problema é dos bens lá da atividade empresarial. Os nossos bens particulares, os bens pessoais não sofrem constrição. Então, se eu me casei com a comunhão, né, em regime de comunhão, e estou na iminência de sofrer esse tipo de execução, se fosse fácil mudar o regime, eu poderia rapidinho mudar o regime, deixar tudo em nome da minha esposa lá e não perderia bens. Então, eu posso criar aí ou legalizar uma fraude, né, contra terceiros, o que está completamente equivocado, o que não está correto. Por isso, essa dificuldade de nós modificarmos o regime de bens escolhido lá no momento do casamento. Ok? Vamos em frente.
Então, esse é o princípio da imutabilidade para o Código de 1906 ou da mutabilidade justificada para o de 2002 em diante. Ok, gente, então vamos entrar propriamente aqui nos regimes de comunhão, dos regimes de disposição patrimonial, né? No regime de bens do casamento, tá? Então, eu tenho uma divisão que posso fazer nesses 4 regimes que a lei determina, né? Comunhão universal, comunhão parcial, separação e participação final dos aquestos. Então, tenho 4 regimes, eu posso dividir ele em 2 grupos. Um onde vão ter 3 regimes e o outro vai ter só um regime. Nos 3 aqui, a gente chama que são os regimes de comunhão, que têm regras que são comuns a eles. E o terceiro, que é o segundo grupo, que é o da separação, ele tem a regra própria separada. Então, os regimes de bens, eu tenho 3 que são chamados regimes de comunhão. Comunhão universal, comunhão parcial e participação final dos aquestos. Tá? Alguém deve estar se perguntando, se já não foi na internet ver o que são aquestos, né? Aquestos são os bens adquiridos na constância do casamento, tá? É o patrimônio do casamento. Então, esse é um regime bem legal, bem complexo, que a gente vai tratar dele depois especificamente. Por que eu separei desses 2 grupos? Porque nesse primeiro grupo, onde estão os 3 regimes, eu tenho uma série de disposições que são comuns aos 3, que é o que a gente vai começar a tratar. Então, tem artigos da lei que falam, né, que dão algumas determinações, que fazem algumas imposições, que são comuns aos 3 tipos de regime. Tá? E daí, separado, eu tenho a separação. Então, tudo que a gente for falar de disposição geral a partir de agora, são disposições gerais dos regimes de bens do casamento. São desses 3 regimes. Tudo que eu falar, né, a partir de agora, valem para os 3 regimes, não importa qual deles esteja presente. Na sequência, mais tarde um pouco, nós vamos falar da particularidade de cada um deles. Então, agora, nesse momento, vamos falar das regras gerais para os 3 tipos de casamento: comunhão parcial, comunhão universal e participação final dos aquestos, tá? O que eu tenho, né, dentro desses três regimes que são comuns? Eu tenho atos que podem ser praticados de maneira individual e atos que não podem ser praticados de maneira individual. Isso é comum entre eles. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, com relação ao patrimônio, existem situações que eu posso tomar decisões e praticar esses atos sozinho. Não preciso aqui da minha esposa para nada, nada. Eu simplesmente vou lá e tomo a atitude que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero, sem problema algum. E existem outros atos que eu não posso praticar se ela não estiver em concordância e, né, assinar, firmar comigo essa decisão. Então, esses 2 grandes grupos, aquilo que eu posso fazer sozinho e aquilo que eu não posso fazer sozinho, ok? Então, nós temos ali os artigos, né? São o 1642, 1643 e 1647, que a gente vai tratar aqui, tá? Então, atos, né? A gente vai começar pelo 1642, né? Que são justamente os atos que eu posso praticar sem a participação do outro. São atos que eu posso tratar sem que o cônjuge tenha que autorizar, tenha que concordar, ok? Então, lá no 1642, os incisos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vão me dizer o que eu posso fazer independentemente da autorização do meu cônjuge.
Inciso 1, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no artigo 1647. Tá? Daí o 1647 é justamente o artigo que me diz o que eu não posso fazer sozinho. Então, o que está no 1647, que a gente vai ver mais tarde, eu não posso fazer sozinho. Mas, dentro da minha profissão, desde que não seja um daqueles atos, eu posso fazer qualquer coisa. Ok? Então, o que isso significa? Que eu posso praticar qualquer um dos atos para o exercício da minha profissão. Suponha que eu sou um dentista e eu tenho, adquiri, depois de casado, um belo consultório com equipamento maravilhoso, muito caro, de milhares e milhares de reais. Aí, de repente, eu quero vender algum equipamento caro, porque eu preciso comprar outro e tal. Eu posso vender isso de maneira isolada, sem que a minha esposa tenha que autorizar? Sim, eu posso. Eu posso vender, trocar, fazer o que quiser. Eu sou advogado, tenho uma biblioteca gigantesca, quero vender minha biblioteca porque não aguento mais livro na prateleira. Posso vender essa biblioteca sem autorização da minha esposa? Posso, não tem problema nenhum. Não há nada que impeça que eu faça isso. Tá? Posso comprar um veículo que eu vou utilizar para o meu escritório de representação, já que eu sou um representante comercial? Posso vender esse veículo? Posso, porque diz respeito à minha profissão, e tudo que diz respeito à minha profissão, eu posso fazer da maneira que eu quiser, ok? Existe ainda, gente, um detalhe que faz com que eu consiga, inclusive, dispor de bens imóveis, ou seja, alienar ou gravar de ônus bens imóveis, no exercício da minha atividade profissional, desde que eu destine esse bem à atividade. Ou seja, eu sou um empresário individual, aquele em que os bens da empresa se misturam com os bens pessoais. Porém, eu digo o seguinte, que essa sala aqui, essa sala comercial, esse ambiente comercial, ela será reservada para o exercício da minha atividade. Eu faço isso, eu coloco isso no meu casamento, no meu pacto, ou na minha certidão de casamento, ela vai averbada, e ela vai averbada no meu contrato, na minha inscrição na junta comercial, porque eu sou empresário, enfim, ela está averbada em todos os documentos possíveis. Ou seja, essa sala, ela é para o meu exercício profissional. Mesmo sendo um bem imóvel, é possível que eu aliene ou que eu grave de ônus sem a autorização da minha esposa. Então, eu posso permutar, posso vender, posso dar em penhora, em garantia, sem a autorização dela. Por quê? Porque eu tomei o cuidado de separar esse bem para o meu exercício profissional. Então, eu posso trabalhar da maneira que eu quiser com isso aqui. Ok? Número 2, administrar os próprios bens, né? Então, a questão da administração é bem tranquila, né? Eu administrar os bens que são próprios, eu posso administrar no momento que eu quiser e na hora que eu quiser, dentro dos regimes de comunhão, gente, tá? Dentro dos regimes. Dentro dos regimes de comunhão, ainda que o bem, né, o bem imóvel seja meu, eu não posso dispor dele da maneira que eu quiser, salvo no exemplo anterior que eu dei. Mas administrar o bem imóvel, né, eu tenho uma casa que ela é só minha, ela não faz parte do casamento, minha esposa não tem participação. A gente diz que esse bem, que ele é particular, ele não se comunica, né, já guardem o termo, né, eu vou usar, a gente vai usar bastante aqui. Bens que se comunicam são bens do casal, tá? São bens que não têm um dono, é dos dois. Bens que não se comunicam são bens que estão isolados, tá? Os bens que se comunicam, eu costumo dizer, vou fazer um parênteses aqui, eu costumo dizer o seguinte, na constância do casamento, é errado você dizer, metade dessa casa é minha, e metade é da minha esposa. Não. Se nós estamos casados, a casa é dos dois.
A casa é dos dois. Não tem metade minha e metade sua. Ela só passa a ser metade sua e metade minha no final do casamento. Ou seja, separação, divórcio, morte, nulidade, só nesse caso que ela vai ser dividida. Eu brinco sempre que a Bíblia diz que quando você casa, vira uma só carne, né? Aqui, para a questão patrimonial, também é uma só carne, é uma coisa só. É tudo, os bens comuns, eu digo que é tudo dos dois. Então, é tudo dos dois. Essa casa é minha. E a minha esposa pode falar a mesma coisa, essa casa é minha. Ela não está errada e eu também não estou errado. Porque, na verdade, essa casa é nossa. Não existe meio a meio nesse caso. Eu não posso passar uma régua para dividir. Na constância do casamento, tudo que é comunicável, tudo que é bem comum é dos dois, não é de um só, e não é metade de um e metade de outro, ok? Mas no bem que é particular, aquele bem que não participou, que não é comum, aquele bem que não se comunica, esse bem, nos regimes de comunhão, ainda que eu não possa dispor dele da maneira que eu quiser, eu preciso da autorização do outro cônjuge, mesmo esse bem eu posso administrar da forma que eu quiser. Ou seja, se eu quiser alugar, não quiser alugar, se eu quiser deixar fechado, eu quiser rescindir o contrato, eu não preciso da autorização, da minha esposa, do meu cônjuge. Tem uma exceção, que faz parte do direito dos contratos, e eu vou deixar essa pergunta no ar, tá? Então, eu queria que vocês, a título de atividade, né, para uma próxima aula, aí, para a nossa aula seguinte, a semana que vem, eu queria que vocês pesquisassem qual é a exceção, na administração de um bem que eu preciso pedir autorização para o meu cônjuge. Mesmo sendo meu o bem, só meu, particular, mesmo assim eu preciso. Se alguém souber, quiser responder no chat, já pode responder. Se não souber, né, dá uma pesquisada aí depois da aula, e na aula que vem aí a gente responde. Repete a pergunta. Bom, no regime de comunhão, estavam tudo dormindo. Ninguém estava prestando atenção na aula. Mas vai lá, pessoal. Nos regimes de comunhão, mesmo os bens particulares, né? Os bens particulares, eles necessitam de autorização para alienação. Então, se eu tenho uma casa, e essa casa é apenas minha, mesmo que seja só minha, se eu estou casado no regime de comunhão parcial de bens, ou seja, aquele regime que antes do casamento é particular e na constância ele é comum, eu estou casado num regime de comunhão, mesmo sendo só minha a casa, para alienar eu preciso de uma autorização da minha esposa. Mesmo ela sendo só minha, mas o regime de comunhão impõe que eu preciso da autorização dela. Ok, beleza, essa é uma parte. Porém, para administrar essa casa, para alugar essa casa, para desalugar, para cedê-la em comodato, para qualquer outra coisa que não seja alienar, eu não preciso da autorização da minha esposa. Por quê? Porque esse bem é meu, é particular. Eu faço com ele na administração aquilo que eu bem quiser. Entendam que a administração é uma coisa, disposição do bem, dispor do bem é outra coisa. Dispor do bem é eu dispor, eu colocar ele para fora do meu patrimônio. Para colocar ele para fora do meu patrimônio, nos regimes de comunhão que a gente está vendo aqui, precisa da autorização para os bens particulares. Mas, para a administração, não precisa. Porém, tem uma exceção, ela é contratual. O Ronaldo colocou empresário, não, ela faz parte do direito dos contratos, quarto período, tá? É um contrato específico que eu posso fazer com esse bem, que eu preciso da autorização da minha esposa. É um contrato de administração, é um contrato de gestão, que em tese, pelo inciso 2, né, eu não precisaria da autorização, não há necessidade, não há, mas,
Neste caso, eu preciso que o cônjuge autorize a fazer esse contrato. O bem não vai sair do patrimônio, o bem vai permanecer no meu patrimônio, mas eu, numa circunstância qualquer lá, que vocês, a pesquisa é para vocês, eu estou impedido de assinar esse contrato sozinho. Minha esposa, no caso, tem que assinar comigo. Entenderam agora? Ficou claro? Bom, ninguém respondeu, eu acho que está claro. Inciso 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Beleza? Então tá bem. Entenderam? Tá ok. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Bom, lá o 1647 vai dizer que os bens imóveis, para que eles sejam gravados ou alienados, né, gravados de ônus, dado em garantia, em contrato de aval, de fiança, ou em hipoteca, né, para que eles sejam gravados, que são essas obrigações, ou alienados, ou seja, vendido, permutado, doado, né, isso é alienação, eu preciso da autorização dos dois. Agora, eu posso desobrigar, ou seja, tirar a obrigação do contrato, ou reivindicar, reivindicatórias, né, as ações reivindicatórias, os imóveis que tenham sido gravados, né, ou alienados, sem o meu consentimento. Se a minha esposa decidiu vender a nossa casa, e ela fez a venda e conseguiu fazer, e está até registrada em nome de outro, já a minha casa, sem a minha autorização, eu posso pedir a reivindicação, eu posso pedir uma reivindicatória, reivindicar esse imóvel para mim. Por quê? Porque eu não autorizei a entrega dele. Eu não autorizei a venda, a doação ou a permuta. Então, eu posso desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados, aí eu desobrigo, ou alienados, aí eu reivindico, né, sem o meu consentimento. Ok? Então, se um bem imóvel ele é gravado de ônus ou alienado sem o consentimento de um cônjuge, esse cônjuge tem o direito de reivindicar, né, no caso da alienação, ou de desobrigar, no caso da gravação de ônus. Ok? Então, ele tem esse direito de fazer. Isso está no inciso 3. 4. Para isso, né, ele vai precisar do 4 aqui. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge com a infração do disposto do inciso 3 e 4 do 1647. Inciso 3 e 4 vai falar que eu não posso prestar fiança ou aval, e 4, fazer doação não sendo remuneratória. Ok, então isso está lá no 1647 que a gente vai tratar na sequência depois. Mas eu posso demandar a rescisão dos contratos de fiança e de doação, ou seja, eu posso pedir que eles sejam considerados nulos, né? Ou a invalidação do aval, né? Ele é inválido, o aval naquele título, realizados pelo outro cônjuge sem a minha autorização também. É o caso de que eu não tenho autorização, eu não dei autorização para que a minha esposa prestasse fiança, prestasse aval, né, fizesse um contrato de fiança, ou prestasse aval em título, ou doasse bens, né, sem a minha autorização. Ok? Então, veja, tudo que o 1647 diz que eu não posso fazer, se eu fizer, a outra parte pode demandar contra mim. O caso é alienar ou gravar bens imóveis, ou prestar fiança, ou aval, ou doação, né, sem a minha autorização. Inciso 5. Reivindicar os bens comuns móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Pessoal, aqui é o seguinte,
Reivindicar os bens comuns, tanto os móveis quanto os imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino. O que é concubino? No nosso português um pouco mais claro, é amante. Então, se eu transferi ou doei bens móveis ou imóveis à minha amante, a minha esposa pode reivindicar esses bens. Pode reivindicar esses bens. Tá? Eu costumo brincar em sala de aula, né? Pena que nós não estamos na sala de aula, mas sabe aquele anel que o teu marido deu para a amante? Vai lá na casa da amante e pega ele porque ele é teu, tá? Amante é amante, concubino é concubino, não tem direito a nada. Então, tudo que o cônjuge passa para o amante ou dá para o amante, que é a doação, né? O anel de presente é uma doação. Ele transferiu o carro, ele transferiu uma casa, ele transferiu um terreno, ele adquiriu um bem com o dinheiro dele para ela, transferiu dinheiro da poupança, transferiu ações, transferiu dinheiro da aplicação. Tudo isso que o sujeito fez lá, você pode reivindicar e pegar. Esses bens, na verdade, foram tirados do patrimônio da família e colocados no patrimônio do concubino. O concubino é aquele que não há união estável, que não tem união estável. Tá? Então, a regra é que eu posso ir lá e pegar esses bens para mim. Pode ir na casa do amante ou da amante e pegar os presentes que ele recebeu às custas de uma dilapidação do teu patrimônio familiar. Pode ir lá buscar. Não tem nada que o impeça disso. Ok? Quando que eu não posso fazer isso? Quando ficar provado, na verdade, que aquele carro, né, não foi só um presente do amante ou da amante, mas houve sim o esforço da outra parte. Há um esforço entre o casal que fez, né, que comprou aquilo ali. Houve um esforço do casal para adquirir aquele bem, seja ele móvel ou seja ele imóvel, tá? Então, nesse caso, eu não tenho direito de buscar. Ou se o casal já está separado de fato há mais de 5 anos. Então, se eu já estou separado de fato há mais de 5 anos, ainda que o meu relacionamento com essa outra pessoa não seja uma união estável, seja lá um concubinato, seja porque eu continuo casado no papel, nesse caso também não há o direito de ir buscar, né? Ok? 6, né? O 6 vai dizer que esse rol para mim, esse rol do inciso 1642, ele não é um rol taxativo, ele é um rol exemplificativo, né? Ele é um rol exemplificativo. Por quê? Porque ele vai dizer que eu posso praticar os demais atos, né, que não lhes forem vedados expressamente. Ou seja, além desses que eu posso praticar, todos aqueles que não me são vedados de forma expressa, eu posso praticar, tá? Então, esses são os incisos ou os atos que eu posso praticar sem a autorização da outra parte, ok? Fizeram uma pergunta aqui, se o direito de reivindicação da amante prescreve. Ele prescreve sim, né? Ele prescreve. Nós temos ainda mais duas coisas que eu posso fazer sem autorização, que estão lá no 1646, que é comprar ainda aqui a crédito as coisas necessárias à economia doméstica, ou seja, dá para comprar, sim, sem autorização, o fogão, a geladeira, a mesa, roupas, alimentos, mantimentos, eu posso fazer essa aquisição, mesmo sem autorização do outro. 2, obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Ou seja, eu posso comprar a crédito ou posso fazer um empréstimo sem autorização do outro para aquisição dessas coisas tidas para a economia doméstica. As coisas do lar. Óbvio, né, gente, que aquilo que ultrapassa essa economia
tem que haver a autorização, tem que ser de comum acordo, certo? Em algum lugar. Bom, 1642 são atos que eu posso praticar sozinho na constância do casamento, em qualquer um dos 3 regimes de comunhão. Veja, esses atos aqui que a gente viu, eles são válidos para qualquer um dos 3 regimes: comunhão universal, comunhão parcial e participação final dos aquestos. Pessoal, esse é um assunto muito, muito, muito importante. Se vocês pegarem prova da OAB, quase toda a prova tem uma questão que envolve a questão de regime de bens. Quase todas as provas têm uma questão que envolve isso. Seja na questão de sucessão, porque ela atinge a sucessão, como a gente falou no começo da aula, ou seja, diretamente no regime de bens. Concurso público pede bastante também, né? Vocês vão ver que tem. Então, é um assunto que é muito delicado, e ele tem alguns macetes, algumas manhas, que fazem toda a diferença na hora de você solucionar uma questão ou um caso prático. 1647, né? Então, no 1647, agora, a gente vai tratar aqui daquilo que eu não posso fazer sozinho, em hipótese alguma, nesses 3 regimes de comunhão, tá? Quais são as coisas que eu não posso fazer sozinho? Alienar ou gravar de ônus real bens imóveis. Então, alienar ou gravar de ônus real bens imóveis. Alienar, né, é a forma de dispor do bem. Permuta, doação, venda, né, essas são espécies do gênero alienação. Alienação não é só vender, né? Alienação é doar também, alienação é permutar, também fazem parte do conjunto de alienação. Então, eu não posso alienar, não posso dispor de bens imóveis sozinho. A minha esposa tem que assinar, tem que estar comigo ali. Também não posso gravar de ônus real, ou seja, esse bem não pode ser dado em garantia, né, uma garantia real num contrato de financiamento, por exemplo, sem que a minha esposa assine, sem que o meu cônjuge concorde, dê também a sua autorização para isso. Então, não posso fazer isso daí sem a autorização do outro. Preciso obrigatoriamente da autorização do outro. Esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ato que eu não posso fazer. Ou seja, os meus bens imóveis, eles não estão à disposição. Ainda que eles sejam particulares meus, eu não poderei aliená-los. Eu não poderei gravá-los de ônus real. Ok? Beleza. Né? Os bens comuns, muito menos, né? Se os particulares já não posso, os bens comuns, muito menos. Pleitear como autor ou réu acerca destes bens ou direito. Ou seja, eu não posso pleitear nem como autor, nem como réu, os bens ou direitos dos bens imóveis, né? Ou seja, se eu quero entrar com uma reivindicatória de um imóvel que eu digo que é meu e outra pessoa está morando, se apropriou, tem a propriedade dele agora de maneira ilegítima, alguém falsificou uma procuração minha e vendeu o meu bem, e isso foi registrado, está lá, e agora eu descubro que aquela casa não é mais minha, e eu quero reivindicar essa casa para mim. Essa ação reivindicatória, a minha esposa tem que estar no polo ativo, ela tem que estar lá, obrigatoriamente ela tem que estar lá. Se eu quero fazer um uso capião de uma área que eu digo que é minha, que eu tenho a posse há mais de 20 anos e quero usufruir essa área, ou seja, é uma ação, também não é uma reivindicatória, né? É uma ação de uso capião, é uma ação própria, mas a minha esposa tem que figurar lá no polo ativo também. Se alguém diz que essa casa onde eu estou aqui agora, ela não é minha, tá? E porque houve uma falsificação de assinatura, ela não é mais minha, e ela é um bem particular meu, não, minha esposa não tem a ver com isso, mas ele quer reivindicar contra mim, agora eu vou ser réu na reivindicatória, tem que reivindicar contra mim e contra a minha esposa. Eu não sei se vocês já viram em direito processual, mas isso chama-se litisconsórcio obrigatório. Qualquer demanda imobiliária contra a pessoa casada no regime de comunhão, nos 3 regimes de comunhão, obrigatoriamente o cônjuge faz parte do polo, seja polo ativo ou polo passivo. Chama-se litisconsórcio obrigatório, ok? Está previsto aonde? No 1647, inciso 2. Também não posso sozinho prestar fiança ou aval.
Então, se eu vou assinar um contrato de fiança, minha esposa tem que assinar junto. Se eu vou prestar aval, né, vou ser avalista de um título, a minha esposa tem que ser aval em conjunto. Se ela não estiver, eu posso, né, ela pode pedir a nulidade, lá no 1642, a gente viu que ela pode demandar contra isso. Né? 4, fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns, ou que possam integrar futura meação. Tá? Alguém lembra o que é doação remuneratória? Vou dar um tempinho para vocês responderem aí. Alguém lembra o que é doação remuneratória? Que a doação remuneratória pelo artigo aqui podem. Vocês viram no semestre passado. Ninguém lembra? Ninguém lembra o que é doação remuneratória, pessoal? A doação... Não é com encargo, não, gente. A com encargo é a doação com encargos, né? Ela tem uma obrigação, e esse encargo não pode ser tão grande quanto a doação. Eu sempre digo que eu não posso doar um imóvel, mas que você tem que pagar a dívida de IPTU, é o teu encargo. O imóvel vale 100 e a dívida é 100, daí você vendeu. Você permutou o imóvel, né, pela dívida. Ela não é com encargo. Não, tranquilo, o que vale é tentativa mesmo, com certeza. Pessoal, a doação remuneratória é aquela feita em agradecimento. É aquela feita, por exemplo, alguém que salva a minha vida, um médico que salva a minha vida, ou a vida do meu filho numa cirurgia, e ele decide não me cobrar nada, em agradecimento, eu dou para ele um carro, tá? Ela tem lá os requisitos dela, né? O bem doado tem que ser com um valor acima do serviço prestado para poder ser do remuneratório, mas essa é a doação remuneratória via de regra, tá? Ela é feita em agradecimento, ela é feita em retribuição a alguém que me doou alguma coisa em contrapartida. Porém, né, se a cirurgia custou 20 e eu quero dar um carro para ele, esse carro tem que ter um valor acima de 20 mil reais, ok? Então, a doação remuneratória é a exceção. No caso da doação remuneratória, eu posso fazer sem a autorização do meu cônjuge. Já a doação comum, eu não posso fazer. Legal. Artigo 540, a Lu achou aqui para nós. É essa mesmo, é essa daí, ok? Fazer doação não sendo remuneratória, né? As demais, eu preciso da autorização da minha esposa, é de comum acordo. Então, se eu vou doar alguma coisa para alguém, seja ele móvel ou imóvel, tem que estar de comum acordo, ela tem que autorizar. Essa autorização, ela tem que ser expressa ou tácita, tá? Não precisa, não há uma regra. Para bens imóveis, ela tem que ser expressa, tem que assinar, não tem jeito. A escritura, né, o contrato tem que ser assinado pelo casal. Mas se eu digo, olha, eu vou doar uma mesa para fulano, porque está precisando, tá? Basta que eu comunique para ela que estou fazendo essa doação e está tudo resolvido, ok? Agora, se eu não comuniquei, se eu não informei, eu não pedi autorização, então ela pode ser desfeita e eu estou impedido de fazer essa situação. Ok, gente? Então, 1647, a gente fechou aqui agora também. Pessoal, aqui pelos meus slides, eu vou iniciar, eu vou dar uma introdução bem rápida ao nosso primeiro regime. Veja, o que eu falei para vocês até aqui são as regras gerais para os 3 regimes de comunhão: comunhão parcial, comunhão universal e participação final dos aquestos. Então, essas regras, 1642 em diante, elas valem para todos esses 3 regimes. Elas se colocam em todos os 3 regimes, ok? Agora a gente vai dar início aos regimes específicos. E vamos começar, como não podia ser diferente, com a comunhão parcial, porque além de ser o regime que é o legal, que a gente chama, né? Legal não no que decorre da lei, mas é aquele que é imposto no silêncio, ou quando não há escolha, é ele que é atribuído ao casamento.
Então, além do que, ele é o mais comum, né? Ele é o mais comum. Ele é o que a gente mais vê acontecer na nossa vida prática, certo? Então, a gente vai iniciar por ele dando algumas características e deixamos para a próxima aula os detalhes maiores dele, né? Então, esse é o regime legal, é o regime imposto, né? O regime da comunhão parcial de bens é o regime imposto pela lei quando não há escolha, é o regime determinado pela lei naquela união estável que não houve pacto, que não houve contrato, tá? Então, esse é o regime chamado de regime legal, né? É o regime imposto também quando o pacto antinupcial é nulo. A gente falou lá atrás, se o pacto antinupcial é nulo, passa a valer o regime da comunhão parcial. Tudo isso daí faz parte do destaque desse regime com relação aos outros. Por ser o regime legal, uma diferenciação é que ele não precisa de pacto antinupcial, salvo que você queira colocar alguma particularidade na tua relação patrimonial. Se eu não tenho nenhum bem, ou os bens que eu tenho vão continuar comigo antes do casamento, e depois do casamento eles devem permanecer isolados, eu vou lá, escolho o regime de comunhão parcial e não preciso fazer pacto. Se eu quero destacar alguma coisa dos meus bens ou dos bens do meu esposo, da minha esposa, do meu cônjuge, eu também tenho que fazer pacto. Mas a regra é que ele não precisa de pacto. Basta você casar sem nenhum tipo de pacto antinupcial, certo? E qual é a regra geral desse matrimônio, desse casamento? A regra geral é a seguinte: tudo aquilo que os cônjuges têm antes do casamento, antes da data da celebração, o marco é a celebração do casamento, então eu tenho celebração do casamento, antes da celebração do casamento, bens particulares, antes da celebração, bens particulares, após a celebração do casamento, bens comuns, os bens se comunicam, ou seja, os bens são do casal. Tá? A regra geral é essa. Antes do casamento, particulares, depois do casamento, são do casal. Tá? Então, pessoal, se não tem nenhuma dúvida, né, um beijo no coração de vocês aí, fiquem com Deus e até a próxima aula. E se inscrevam no canal lá, por favor, né, gente? Tem gente, é muito pouco. Eu tenho 300 alunos, só tem 60 inscritos lá. Falou, gente. Um abraço para vocês, boa noite e fiquem com Deus aí.